Eu quero saudar os irmãos que estão aqui conosco hoje e a vocês que estão conectados com a paz do Senhor Jesus. Hoje é o nosso primeiro culto aqui na igreja, depois que deu início à pandemia. Quero comunicar aos irmãos que nós temos um espaço aqui de mais ou menos 150 metros quadrados e nós estamos seguindo à risca tudo aquilo que é orientado, o uso do álcool gel. Os irmãos vieram de máscaras e estamos mantendo a distância regulamentar para que não haja nenhum risco, nenhuma preocupação. Mas o nosso objetivo é buscar o Senhor e cultuar, independente das circunstâncias, servir ao Senhor conforme a instrução da sua palavra. Quero convidar os irmãos a abrir a sua palavra no Salmo 119, nós vamos ler o versículo 105, para dar início a esse culto de adoração, onde nós vamos expressar o nosso Deus, o nosso louvor e a nossa gratidão. Salmo 119, versículo 5. Eu espero que você que está nos assistindo também esteja de Bíblia na mão, para você não ser apenas um ouvinte, mas um participante desse culto, onde nós vamos estar também conectados com o céu. Salmo 119, versículo 5, nos diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Irmãos, é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos à luz da palavra e buscando nela a direção para o caminho. Na revelação da palavra de Deus é que nós vamos nos posicionar, que nós vamos estar fazendo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem nos orientado. E a igreja, como ela não pode parar, ela busca as alternativas, e este culto está propício ao momento que nós estamos vivendo. Nós vamos fazer agora um período de oração, vamos adorar o Senhor. Eu convido os que estão presentes aqui a estar de pé. E você que está assistindo, entre conosco em oração, em busca ao Senhor, e vamos verdadeiramente prestar um culto ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós adoramos e bendizemos ao Senhor. Somos gratos, ó Deus, porque independente da circunstância, o Teu Santo Espírito tem agido em nós, nos dando, Senhor, a condição emocional, espiritual, de erguer as nossas vozes em adoração ao Senhor, porque nós não estamos vivendo por vista, mas nós estamos vivendo por fé, e é essa fé que está nos impulsionando a estar aqui, a estar cultuando ao Senhor, porque nós entendemos que a mão do Senhor está estendida sobre as nossas vidas, que a mão do Senhor tem nos guardado a nossa família, guardado a igreja. Por isso nós estamos exaltando o Teu santo nome, porque reconhecemos que só o Senhor é Deus, e o único que tem o controle nas mãos, faz o que quer, na hora que quer, e que opera segundo a sua boa vontade. Mas o que nos faz, Senhor, a permanecer é o cumprimento da Tua palavra, que nos diz que a Tua misericórdia renova a cada manhã, e a igreja descansa na Tua palavra. A igreja está, Senhor, caminhando segundo a orientação da Tua palavra. Nós estamos aqui, Senhor, ainda em um pequeno número, mas buscando a Tua face, para que a igreja retorne novamente a cultuar, a congregar, ao ajuntamento, onde o Teu nome é glorificado. Nós oramos ao Senhor para que haja sobre nós uma ação do Teu Santo Espírito, que mova os corações que aqui estão presentes e os que estão do outro lado da tela. Senhor Deus, para que arda dentro de nós o fogo do Espírito, que nos aqueça, que venha nos impulsionar a buscar cada vez mais, a viver na Tua presença, a buscar o conhecimento da Tua palavra, a se encher da graça. Senhor, nós oramos a Ti, porque nós estamos entendendo que só no Senhor é que nós vamos ter paz, só no Senhor que nós vamos ter alegria, só no Senhor que nós vamos
andar de cabeças erguidas, porque o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa torre forte, o Senhor é o nosso Deus. Nós te louvamos, nós te adoramos e vamos expressar ao Senhor o nosso louvor e a nossa gratidão, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é único, digno de louvor e adoração. Fica conosco, Espírito Santo, e encha os nossos corações de paz, a paz que excede todo o entendimento. Fala conosco, nos dá direção, a revelação da Tua palavra, porque não há outra maneira de viver nesse mundo se não for conectados com o céu. Nós assim oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Seus juízos e os teus
para sempre. Amém. Para sempre, amém. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Coisas de lugar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Bendito é o nome do nosso Deus. Quero pedir para um dos irmãos que estão aqui presentes para estar fazendo uma oração ao Senhor.
Irmã Ruth. Nós te louvamos, Senhor. Nós te damos, Senhor, o melhor do nosso louvor para ti, Jesus. Recebe, Senhor, nesta noite a nossa adoração, Senhor, o nosso louvor, Pai. Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia, Senhor. Obrigado por o Senhor ter nos guardado, Pai. Obrigado, Jesus, por estar aqui de volta à tua casa, Senhor. É com muita alegria, Senhor, que nós te adoramos nesta noite, Pai. Oh Deus, obrigado, Senhor. E nesta noite, Senhor, nós clamamos a Ti, Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Oh Deus, perdoa os nossos pecados, Senhor, as nossas falhas, Senhor. Nós reconhecemos que nós somos pecadores, Pai. Mas nós estamos aqui nesta noite, Pai, te pedindo, te clamando, Senhor, por misericórdia, Senhor. Nós clamamos, Senhor, nesta noite, Senhor, visita, Senhor, aqueles, meu Pai, que neste momento se encontram dentro das suas casas tristes, meu Pai, que se encontram sozinhos, ó Deus. Vai visitando, Jesus, vai visitando, Senhor, tocando, Senhor, na mente e no coração, Pai, levando alegria, Senhor. Que eles venham lembrar, Senhor, que eles têm um Deus grande e maravilhoso que cuida de nós, Pai. Jesus, visita aqueles que se encontram, Pai, neste momento com depressão, Pai. Muitos querendo tentar tirar sua vida, Jesus, vai visitando, Pai. E que nesta noite, em nome de Jesus, todo espírito de depressão caia por terra, em nome de Jesus. Que todo espírito de suicídio caia por terra, em nome de Jesus. Ó Deus, nós clamamos, Senhor, pela nossa cidade, Pai. Oh, Senhor, vem visitar, Senhor, a nossa cidade, Senhor. Vem visitar os governantes dessa cidade, meu Pai. Oh, Jesus, muda, Senhor. Muda todas as coisas, Senhor. Muda, Jesus, toda essa situação, meu Pai. Oh, Deus, nós te pedimos, meu Pai, nesta noite, visita, Senhor. Visita o presidente, Jesus. Visita os governadores, Pai. Visita todas as autoridades, meu Deus. E dá, Senhor, sabedoria, Senhor, a eles, Pai. Oh Deus, visita aqueles que se encontram, meu Deus, no leito de hospital, Pai. Jesus vai visitando, tocando. Espírito Santo de Deus vai visita, vai tocando, Espírito Santo de Deus. E cura, Senhor. Cura, Jesus. Abençoa, Senhor, todos os idosos, meu Deus. Muitos que não têm vontade mais nem de viver, Pai, por dizer que já viveu muito tempo, Pai. Mas eu te peço nesta noite, Jesus, visita, Senhor, cada um deles, Pai. Guarda, meu Deus. E que todo espírito de medo, Senhor, nesta noite caia por terra, em nome de Jesus. Oh, Senhor, visita os irmãos que não puderam estar aqui conosco, junto congregando, Senhor. Abençoa o lar de cada um nesta noite, Senhor. Visita, Senhor, cada lar, Senhor, nesta noite, cada família, Senhor. Visita os casamentos, Senhor. Que haja restauração, Pai, nos casamentos, meu Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, nós clamamos a Ti, Pai, por misericórdia, Senhor. Misericórdia, Deus. Oh, Jesus, visita, Senhor, crianças, adolescentes, pais jovens, meu Deus. Muitos, meu Deus, que ficam atrás, meu Deus, de pornografias, meu Pai. Oh, Jesus, vai visitando, Senhor, vai visitando esses jovens, meu Pai. Que todo espírito de pornografia, meu Pai, seja desfeito em nome de Jesus, Pai. Toca na mente desses jovens, Pai. Toca no coração desses jovens, Jesus. Oh, Deus, tem misericórdia. Jesus, tem misericórdia de nós, Pai. Oh, Pai, muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos sustentou, Pai. Obrigado, Jesus, pelas provisões em nossas vidas, Pai. E nos fortalece, Senhor, na Tua presença, Senhor. Fortalece a nossa fé, Senhor, a cada dia, Pai, em Ti, Senhor. E que a gente venha lembrar, Senhor, que o Senhor é a nossa esperança, que Tu és o nosso auxílio, Senhor. Socorro bem presente no meio das angústias, Pai. Ó Deus, obrigado por tudo, Jesus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Bendito é o Senhor. Graças a Deus. Irmãos, nós vamos ler a palavra. E eu quero falar a respeito de profecia hoje. Os irmãos devem ter recebido, no decorrer do mês aí, umas entregas de profecias, umas revelações, que viralizou aí, estava no WhatsApp, e alguns irmãos ficaram até preocupados.
Segundo a informação que um pastor teve uma revelação de que dia 5 de maio agora haveria 3 dias de trevas, de densas trevas, e que o povo deveria armazenar em casa água, velas, porque não iria funcionar energia, carros, celulares. E algumas pessoas ficaram preocupadas com essa revelação, com essa profecia. E nós vamos tratar esse assunto, irmãos, com muita seriedade, porque Deus, Ele não brinca de ser Deus, e o diabo não brinca de ser diabo. E a palavra de Deus não brinca de ser verdade. Então a gente tem que tratar o assunto muito sério. Essas profecias entregues de forma universal, com sentido universal, mas muito limitado, os irmãos já devem observar que não confere com a palavra de Deus. Se não confere com a palavra de Deus, não é a verdade. Tanto que dia 5 já passou, não houve trevas, não houve nada, e a gente vê que a pessoa que entregou não é profeta. Como que a gente vai compreender as coisas em relação à profecia? Vamos ler a palavra de Deus em Gênesis. No capítulo 15, versículo 13. Versículo 12. Gênesis 15, 12. Guardar os irmãos aqui para estar acompanhando, porque a gente está conferindo a palavra de Deus e atualizando para o momento que nós vamos passar, que verdadeiramente é passar. Gênesis 15, versículo 12. A palavra de Deus nos diz assim: e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abraão, Deus falando: saibas de certo que peregrino será a tua semente em terra que não é sua. Servi-los-ão, afligi-los-ão 400 anos, mas também eu julgarei a gente a qual servirão, depois sairão com grande fazenda, e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado, e a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheio. Por que eu estou falando de profecia e estou usando esse texto? Deus, segundo a sua própria palavra, não faz nada sem falar com os seus profetas. Abrão tinha sido chamado ali no capítulo 12 de Gênesis, quando o Senhor fala com ele: sai da sua terra, da sua parentela, para uma terra que eu hei de te mostrar. Ele dá ouvidos à palavra de Deus, sai, seguindo a orientação da voz do Espírito de Deus, e começa a sua peregrinação. Bem parecido conosco. Nós também estamos em uma peregrinação, segundo a palavra de Deus. E Abraão vive um momento muito especial na sua vida. Deus se revela a ele, quando o versículo 12 diz assim: pondo-se o sol, um profundo sono sobre Abraão, e eis que grande espanto, grande escuridão caiu sobre ele. Nós estamos passando por isso. Grande espanto. As pessoas estão aterrorizadas, preocupadas, amedrontadas. A pandemia já chegou em quase todos os países, o número de mortes só crescendo, e junto com o número dos mortos, o medo. Mas Abraão, ele tinha algo que nós precisamos ter.
sensibilidade espiritual, para ouvir a voz de Deus, entender a profecia e andar de cabeças erguidas. Então Deus dá a ele uma revelação a respeito da sua semente, da sua descendência, quando ele ainda não tinha nem filhos e já estava numa idade avançada. O Senhor disse para ele que a sua semente. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, servi-los-ão, afligi-los-ão 400 anos. Essa era a profecia. Isso ia se cumprir, como nós hoje sabemos que se cumpriu. Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Na sua velhice com a sua esposa vem o filho Isaque. De Isaque, Jacó. De Jacó, os 12 filhos que formaram as 12 tribos. E 72 almas sobem ao Egito através de José. A terra que não era de Abraão, não era a terra prometida, não era a terra que manava o mel, leite, não era a terra da bênção, mas o cumprimento da profecia estava prestes a acontecer. E o Senhor busca meios, recursos para fazer a sua palavra se cumprir. E ele usou os próprios filhos de Abraão, através de Jacó, quando vem de José, e José vai para o Egito. Estando no Egito, é usado por Deus e se torna governador do Egito. Tudo isso, projeto de Deus dentro da profecia. Muitos anos se passaram. Não foi apenas uma semana, uma data específica, mas a profecia estava de pé. E quando vem a fome, e José tem a interpretação do sonho, e cheio da graça e do Espírito Santo, ele coloca o Egito em ordem, armazena alimentos, começa a trabalhar, e a família do seu pai, os seus irmãos tiveram que ir para o Egito, e ali se estabeleceram conforme essa profecia aqui. E o Senhor disse que seria 400 anos de escravidão, 4 gerações, e se cumpriu na íntegra. Não falhou nada da profecia. E eles permaneceram no Egito todo esse período, e mais 30 anos. E aí vem a pergunta: por que Deus falou que seria 400? E eles ficaram 430 anos no Egito? Porque faltou a busca. No dia em que eles levantaram a voz e clamaram a Deus, Deus se levantou em favor deles. Deus se levantou para velar pelo cumprimento da sua palavra. Deus deu a profecia se cumpriu, e o milagre estava próximo de acontecer. No dia que eles levantaram a voz, clamando a Deus, dizendo: Senhor, socorre-nos, tem misericórdia do seu povo, o Senhor providenciou o recurso. O Senhor chamou Moisés e Arão para começar uma obra que ninguém conseguiria imaginar. E eles vão até Faraó e dizem assim: deixe o povo ir para servir ao Senhor. E os irmãos conhecem toda aquela história das pragas, até chega o momento em que nós vamos ler mais um texto na palavra para entender a respeito de profecia e como o Senhor age, como que o Senhor instrui, como o Senhor trabalha, como que o Senhor está fazendo também nos nossos dias, pautado na sua palavra, velando para o cumprimento dela. E aí o Senhor coloca em prática a segunda etapa do projeto. E com um braço forte e estendido, através das pragas, ali no Egito, Faraó não teve outra alternativa a não ser liberar o povo para ir. E eles foram conforme a profecia, ricos. O Senhor disse que eles sairiam da terra com fazendas,
fazendas são bens materiais. E eles saíram de lá com tudo o que eles necessitavam. Saíram com muito ouro, com muita prata, com muito gado, toda a provisão, segundo a palavra de Deus. Nada do que Deus fala cai por terra, mas se cumpre. Saindo do Egito, já a caminho da terra prometida, eles ficam de frente ao Mar Vermelho. Chegando de frente ao Mar Vermelho, nós vamos ler agora a palavra de Deus em Êxodo, no capítulo 14, a partir do versículo 10. E nós vamos ver, irmãos, e depois de fazer a leitura, nós vamos dar uma atualizada, para que não haja mais desespero, medo, preocupação, apenas cautela e busca, mas atento com tudo aquilo que Deus está fazendo. Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 10, nos fala assim a palavra: E chegando o Faraó aos filhos de Israel, levantaram seus olhos, e eis que os egípcios tinham atrás deles. Temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizestes isto? Que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dizem aos filhos de Israel que marchem. Irmãos, isso é profecia. Isso é palavra de Deus. O Senhor falou com Abraão quando Abraão não tinha nem esperança de filhos. E hoje ele era pai de uma multidão, pai de uma nação. E tudo que Deus... E os 400 anos se passaram. E Deus estava sentado no seu trono, governando todas as coisas. E o povo continuava escravo. Deus estava aguardando o clamor. Deus estava aguardando uma busca. Deus estava aguardando um posicionamento. Como que o seu povo, que chama pelo seu nome, ia se comportar diante daquela situação. Já tinha dado os 400 anos da profecia. Por que um pouco mais? Porque nós somos tardios na busca. Porque nós nos desesperamos e não confrontamos a situação como devemos confrontar. Nós devemos estar diante dessa situação de pandemia de cabeças erguidas. O Senhor tem o controle nas mãos. O Senhor está fazendo aquilo que Ele quer. E se nós confessamos que Deus está no governo, que Deus está fazendo, por que eu vou me amedrontar? Eu vou ser cauteloso, como nós estamos fazendo aqui hoje, seguindo à risca todas as orientações que o Ministério da Saúde tem passado. Nós estamos em um grupo pequeno, em um espaço grande, ventilado, com máscaras, estamos a uma distância regulamentar, usamos o álcool gel, não estamos nos cumprimentando com toque físico. Isso é cautela, isso é vigilância, mas nós estamos também atentos ao cumprimento da profecia, nós estamos atentos ao que Deus tem falado, nós estamos atentos ao relógio profético que tem apontado para os últimos dias, e a igreja, como noiva do Senhor, ela não teme diante das circunstâncias, mas ela espera pelo cumprimento da sua palavra. E nós estamos aguardando
até com uma certa ansiosidade. Mas voltando para o texto, ainda que tardios, o povo clamou. E Deus, como diz um louvor, não rejeita a oração. Quando o povo clamou, Deus se colocou de pé. Forçou Faraó a liberar o povo. Mas diante do Mar Vermelho veio novamente o medo, o desespero, a preocupação, a murmuração. Não era melhor ter morrido no Egito? Não era melhor continuar escravos? Não era melhor ficar debaixo de um jugo do que vir morrer no deserto? Mesmo com tantas experiências, com as pragas que foram enviadas, e eles foram livres de todas elas, diante do medo, diante da aflição, a porcentagem da fé diminui. Mas isso não é o que Deus tem para nós. E quando eles clamam a Moisés, Moisés toma uma posição como nós estamos tomando hoje, uma posição ministerial, uma posição onde alguns podem até dizer: não, está errado, nós vamos contra isso. A nossa posição é: nós vamos buscar o Senhor. A nossa posição é: nós vamos vigiar na palavra de Deus. A nossa posição é: a igreja não para, mas a igreja avança na instrução que a palavra tem nos dado. Não pode visitar, não pode cumprimentar, não pode ter contato. Nós vamos buscar meios para o evangelho continuar sendo pregado. Nós vamos buscar meio para estender as mãos ao necessitado. Então Moisés tomou uma posição, quando no Êxodo capítulo 14, versículo 13, diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais vereis para sempre. Não temais a pandemia, não temais, irmãos. Como que nós, igreja do Senhor, falamos que Deus está corrigindo as nações, que Deus está operando, que Deus está governando, e vamos ter medo da ação de Deus? Como eu já disse, nós estamos tomando os cuidados devidos, mas medo não. Medo não pertence à igreja. A igreja não recebeu espírito de temor, e nós estamos caminhando segundo essa palavra. Então Moisés clama a Deus, e o Senhor diz assim: por que clamas a mim? Diz os filhos de Israel que marchem. Eu iniciei dizendo que ia falar sobre profecia, e os dois textos estão distantes um do outro, mais de 450 anos, e nós estamos vendo que se cumpriu. Se nós observarmos a palavra de Deus, em Lucas, no capítulo 21, a partir do versículo 25, nós vamos fazer agora a atualização do que nós estamos vivendo e o que está escrito na palavra. Lucas 21, 25. Quando a palavra de Deus está escrita: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes dos céus serão abaladas. Essa é a profecia. Essa é a comparação que nós estamos fazendo aqui hoje. A igreja está com os olhos atentos naquilo que Deus deixou escrito e determinado para nós.
haverá pestes, fomes, rumores de guerra. E nós estamos cientes de todos os acontecimentos. Então, o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos buscar o Senhor. Nós vamos servir ao Senhor. E a palavra que eu hoje tenho para a igreja, como pastor, é a mesma que o Senhor deu a Moisés. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Eu estou dizendo para a Igreja Batista, Nova Geração, e para todas as outras denominações também. Marche, avance, caminhe em sentido ao noivo, porque nós somos a noiva do Senhor Jesus. E isso não vai trazer uma expectação de horror sobre nós, porque nós estamos confiados na palavra de Deus e no cumprimento dela. Nós estamos cientes dos fatos, dos acontecimentos e de mais coisas que ainda virão, porque ainda não é o fim. É apenas o sacudir da árvore, para que os frutos podres caiam e nós possamos conhecer verdadeiramente os frutos amadurecidos e que servem para a alimentação da alma e do espírito. Então a palavra é marche. E se você me perguntar assim, como que nós vamos fazer isso, pastor? Eu vou te dar algumas dicas do que é marchar em tempos de pandemia. E vou iniciar pelo início mesmo da pandemia. Os irmãos se lembram? Os primeiros dias, como é que foi a movimentação no mundo a respeito de oração? Os irmãos indo nas sacadas, nas janelas, falando toda hora no WhatsApp, comunicando, às 18 horas estaremos na janela, batendo palma, cantando um louvor, orando ao Senhor. 15 dias depois não tinha mais. Até apelo ao presidente para que decretasse um jejum foi feito. E eu quero dizer para a igreja, Bolsonaro não é autoridade eclesiástica para decretar jejum. E nós nos posicionamos segundo a instrução da palavra. Nós não somos de movimento. Nós não vamos agir fora daquilo que a palavra de Deus está nos instruindo. Então, quais são as dicas, pastor Deusdete? Em tempo de pandemia, para que o evangelho não pare e eu não fique apenas no sofá da minha casa assistindo televisão. Todo esse período, para quantos irmãos você passou um zap ou fez uma ligação dizendo, irmão, como que você está? Para quantos familiares você ligou e disse assim, qual é o seu estado? Ainda que nós não podemos ter muito contato direto, há alguma coisa que eu possa fazer por você? Isso é marchar. Isso é avançar. Isso é crer que Deus vai operar. Quantas vezes, em todo esse período, você decidiu ir para um local quieto e orar a Deus pelas pessoas que estão desesperadas, pelas pessoas que estão aí com seus comércios fechados, abrindo falência, pelas pessoas que estão perdendo o emprego? E isso é marchar. Durante esse período, você está sabendo que pessoas estão faltando com alimento. O que você doou? Isso é marchar. Então a igreja, ela vai marchar segundo o que nós temos aprendido. Nós vamos continuar fazendo a obra de Deus. Nós vamos continuar colocando em prática aquilo que o Espírito Santo de Deus tem nos instruído. Nós vamos ligar, nós vamos passar o WhatsApp, nós vamos orar, mas nós vamos estender as mãos, porque isso é marchar. A profecia está se cumprindo, a palavra de Deus está se cumprindo, e a igreja está fazendo valer ser chamada a noiva do Cordeiro. A igreja, ela continua de cabeça erguida, porque ela foi chamada para essa hora. Então, quando Moisés e Arão estiveram um período diante de Faraó, se eu não me engano, não estou dizendo com certeza aqui, irmãos, parece que foi na Praga das Rãs, que Faraó diz assim, vai e ora
ao seu Deus para nos livrar da praga? E Moisés faz uma pergunta para ele, diz assim: quando é que você quer que nós oremos ao Senhor? E ele disse assim: amanhã. É muito interessante essa colocação, porque você está vivendo uma dificuldade. Havia uma praga sobre o Egito, e havia uma possibilidade de resolver a situação. E Moisés pergunta a Faraó assim: quando você quer que nós oremos ao Senhor? Ele fala: amanhã. Será que a igreja está posicionada assim também? Quando que nós vamos orar ao Senhor para livrarmos dessa pandemia, para voltar com o comércio, para voltar com os empregos, para voltar com a saúde? Será que nós vamos dizer: Senhor, amanhã eu vou fazer uma oração, amanhã eu vou te buscar, amanhã eu vou ler a palavra, amanhã eu vou ser crente, amanhã eu vou me render ao Senhor Jesus? Nós não vamos tomar a mesma atitude de Faraó. Nós vamos levantar um clamor ao Senhor hoje e agora. Nós vamos invocar o nome do nosso Deus e dizer: Senhor, livra-nos da praga, livra-nos de toda essa situação complicada que nós estamos passando. Eu sei que o Senhor tem projeto nisso, mas nós sabemos que a misericórdia do Senhor sobressai sobre o juízo. Então é isso que nós vamos fazer. Amém? Nós vamos orar ao Senhor. Está de pé? Bendito é o teu nome, Jesus. Graças te damos. Pai querido, nós oramos ao Senhor nesta hora. Senhor, quando nós apresentamos a Ti as nossas vidas, a Tua igreja e toda a humanidade, e suplicamos, ó Deus, a Tua misericórdia, que o Senhor olhe para nós com o Teu olhar de carinho, com o Teu olhar de amor, e exerça sobre nós a misericórdia, porque nós estamos dependendo disso, Senhor. Nós sabemos o que fazer, nós sabemos o que falar, porque a Tua palavra tem nos instruído, mas há muitos, Senhor, que estão aflitos, há muitos que já estão entrando em depressão, em crises de ansiedade, porque não vê solução. Mas a igreja do Senhor se posiciona agora, Senhor Deus, como noiva do Senhor Jesus, e sabemos que o Senhor tem prazer em nos responder, que o Senhor atende aquele que clama, e é a igreja que está clamando ao Senhor, e nós lhe pedimos: Senhor, cessa a praga, cessa, Senhor, essa pandemia, para, Senhor, com toda essa dificuldade que sobreveio, porque nós entendemos o que o Senhor quer fazer. O Senhor quer despertar a igreja nesta última hora para uma busca mais intensa, para uma entrega maior, para viver a palavra. E nós já estamos buscando ao Senhor, Senhor Deus, com um culto racional, porque nós racionalizamos, Senhor Deus, tudo aquilo que nós entendemos e jogamos isso para um campo espiritual em um exercício de fé. E nós sabemos que no Senhor nós alcançamos vitória, porque isso está escrito na Tua palavra. Senhor Deus, nós confiamos no exercício da Tua misericórdia sobre nós. Senhor Deus, abençoa a nossa cidade, abençoa, Senhor, o Brasil, abençoa as nações, os governantes, e que eles venham aprender com isso e render aos Teus pés, Senhor Deus, para que nós possamos viver uma vida quieta e sossegada, segundo a instrução da Tua palavra. Nos abençoa, nos assiste, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo, repouse sobre a igreja, até aquele grande dia, quando a trombeta soará, e o Senhor vai dizer: vinde benditos, meu Pai. Que o Senhor seja conosco todos os dias, hoje e eternamente. Amém, Senhor. Amém. De mim e pelo Teu favor, o que me faz crescer, eu vivo
vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence. Imaginar, você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória. De ouro eu andarei, ruas de ouro, mar de cristal. Por essas ruas de ouro eu andarei, ruas de ouro, mar de cristal. Eu tenho um barco que navega sobre o mar e o meu Jesus é o capitão. Eu tenho um barco que navega sobre o mar e o meu Jesus é o capitão. E os marinheiros que navegam ao seu lado têm que ter lavado seu pobre coração. E os marinheiros que navegam ao seu lado têm que ter lavado seu pobre coração. Jerusalém, que bonita é, ruas de ouro, mar de cristal. Jerusalém,